Demonstração. Pátio da prisão de Kirakira. Se tudo o que eles respeitam é a força, então eu lhes mostrarei uma força que eles não podem compreender. Ela pensou consigo mesma enquanto tinha todos os olhos deles. Resistência da não-vida, ela sussurrou a arte que mataria sua sensação de dor enquanto se preparava. Sem hesitar, ela se voltou para sua voz, o eco de cada som batia nas paredes do extremo mais distante e voltava. Eu sou a General Neia Baraja. Eu sou o flagelo de Deus. Eu sou a ruína dos injustos, ruína dos paladinos, ruína dos escravistas, ruína dos destruidores, ruína dos injustos vivos. Eu transformo rios em sangue e apago cidades tão completamente que duas pedras não ficam uma sobre a outra. Nações tremem com minha chegada e o poder do meu Pai Divino esmagou massas na terra. Eu sou sua evangelista, eu sou sua mão vermelha e sua arma. Não importa onde eu esteja, eu realizo sua vontade e sua justiça. Deus sabe por que títulos são tão impressionantes para minotauros, mas, tanto faz, eu vou trabalhar nisso. Ela pensou enquanto entrava em seu ritmo, eu vejo injustiça aqui. Eu vejo bastante comida, mas há minotauros famintos em seu país. E se eles passam fome enquanto vocês têm bastante, então eu digo que vocês são uma vergonha para si mesmos. Eu digo que vocês são culpados do maior pecado, o pecado da fraqueza, fraqueza não no corpo, mas no caráter. A sombra do seu olhar cobriu a prisão em escuridão aos olhos de sua audiência. Mesmo que fosse dia claro, tudo o que eles viam era escuridão. Você acha que força é a dor que você pode infligir? Não. Força é o que você pode suportar. O peso caiu na frente dela. Perdoe-me por tomar emprestado seu poder, Pai. Perdoe a dor que devo infligir a mim mesma, mas eles não conhecem seus caminhos, como eles se reduziram a bestas, devo esmagar o divino neles ensinando-lhes o significado da dor e o significado da força. Ela orou silenciosamente enquanto isso colocava os prisioneiros de joelhos. Seu mais forte ficou de joelhos na metade disso, ele foi poupado da lição. Ela disse enquanto começava a andar entre eles, você sente dor, peso esmagador. Mas este é o abraço amoroso do meu Pai, o único Deus verdadeiro, o único Rei verdadeiro, o Mestre da Justiça, força, vida e morte, foi com isso que seu mais forte lidou. Ela disse enquanto passava pelos números gemendo, e dobrava a pressão, quase todos eles caíram de barriga ou de quatro. Enquanto ela se movia pelo amplo pátio, os guardas observavam acima, incertos se deveriam interferir ou não. Seus guardas me disseram que não importa para eles se todos vocês morrerem, que o crime é um problema, eles acham que suas vidas não têm valor, é verdade? Vocês não têm valor? Ou há algo do divino em vocês, como deveria haver em todo ser inteligente? Ela havia caminhado por parte do pátio, sua mão gentilmente traçando sobre cabeças e ombros trêmulos. Ela levantou as mãos, e um pouco de sua carne descascou diante dos olhos deles. Com o tempo, meu corpo inteiro seria descascado até o osso, vocês todos morreriam muito antes disso, e este país lamentaria vocês. Pelo que aqueles que comandam esta prisão dizem, eles não lamentariam. Quão fortes vocês podem ser, se seu próprio país os vê como insetos a serem descartados e esquecidos? Ou fardos a serem jogados de lado? Eu digo que não é porque vocês são inúteis, mas que vocês se esqueceram do que é ter valor. Vocês se perderam. Se vocês podem deixar seus irmãos morrerem de fome, ou degradá-los pelo preço de suas vidas, tenho certeza de que estou certa, mas isso não vai ficar assim. Enquanto ela voltava para onde estava, encarando todos eles novamente, ela começou a diminuir a pressão sobre os prisioneiros, permitindo que um por um começasse a se levantar. O anjo adquiriu? Alguns disseram a si mesmos, e começou um debate entre alguns sobre se ela era ou não. Era uma questão de curiosidade para ela, a ser investigada mais tarde. Amanhã, quando a comida for distribuída, ninguém se moverá para aquela pilha vergonhosa. Vocês não são vacas selvagens em debandada, para correr para um pedaço de grama. Vocês são minotauros. Uma raça guerreira que domou as selvas para forjar um reino. Em vez disso, farei com que os chefes das gangues se apresentem, ficando atrás de Muum, o mais forte deles, e começaremos a restaurá-los ao seu estado legítimo, e tenham a dignidade que uma linhagem de guerreiros merece. Ela terminou a frase enfaticamente e não cortou o preto até que todos os rostos tivessem se virado ou desviado o olhar dela.
Isso vai servir, para começar. Neia pensou consigo mesma enquanto olhava para cima, onde os guardas se moviam com cascos incertos. Menova, capital do reino Minotauro, dias depois. O Ardri sentou-se em seu trono e ouviu pacientemente o embaixador diante dele. E agora preparamos tudo o que precisamos. Este julgamento mostrará a majestade da justiça do rei feiticeiro, mas também é uma oportunidade para você mostrar a natureza grandiosa de seu reino, seja qual for o resultado. Por anos haverá peregrinos vindos do exterior para visitar o local do julgamento. Demiurgo disse, sua cauda chicoteando atrás dele enquanto ele falava em sua forma digna e costumeira. O Ardri em seu trono bufou pensativamente. Ele era uma criatura grande e de aparência larga, chifres enormes emergiam de sua cabeça, ele era uma besta musculosa. Uma parte de Demiurgo se perguntou como ele se sairia contra o Lorde Marcial. Ao seu lado estava uma rainha não menos imponente do que o alto rei das tribos dos Minotauros. Sim, a embaixadora Crotiri me aconselhou assim, é parte do motivo pelo qual concordamos em sediar este evento. Em primeiro lugar, ele apresenta uma grande oportunidade, no entanto, tornou-se um assunto de alguma preocupação que não podemos conter a prisioneira. Uma mensagem de emergência chegou a mim hoje dizendo que ela quebrou os prisioneiros e os reordenou sob sua liderança. Ele disse com os olhos piscando rapidamente em um tique que sugeria um nível de descrença no que ele tinha ouvido. Oh, é só isso? Demiurgo perguntou enquanto juntava as pontas dos dedos na frente de si. Não tema, ela pode ser confinada em um campo aberto se seu senhor ordenar que ela espere lá. Ela é absolutamente leal ao seu mestre. Mesmo que ele tenha permitido que ela passasse, por isso? O Ardrigan perguntou incerto. Demiurgo assentiu firmemente, absolutamente, ela acabaria com a própria vida ao capricho dele se ele assim ordenasse. Sua lealdade está além de qualquer dúvida, e ela aceitou que isso deve acontecer para que as leis do nosso mestre sejam vistas como universais. Eu lhe dou minha palavra de que ela não tentará escapar. Se ela quisesse, ela já teria ido embora. Demiurgo riu levemente enquanto o alto rei e a alta rainha olhavam um para o outro como se cada um buscasse a confiança que lhes faltava um no outro. Eu lhe asseguro, ela não está planejando uma fuga, revolução, talvez, rebelião, fuga, insurreição? Nunca, não sem a ordem de seu senhor, e sua única ordem foi ser julgada por suas ações em Wheaton. Revolução? O alto rei perguntou desconfiado. Sim, Ardrimo Fidelis, mas não do tipo sangrento. Nosso mestre melhora tudo o que toca. Ela, embora meramente humana, se esforça para imitá-lo em sua própria maneira imperfeita. Demiurgus assegurou: se vocês estiverem realmente preocupados, forneceremos alguns guardas mortos-vivos para patrulhar além dos muros para segurança adicional. Demiurgo fez a oferta tão gentilmente quanto pôde, enquanto secretamente desejava poder revirar os olhos para o absurdo. O Ardri e Rigan suspiraram com algum alívio. Sim, nós os pegaremos. A prisão de Kirakira abriga os criminosos mais perigosos do reino. Os guardas levam seus medos para casa à noite, e eles espalham histórias para os outros, exagerando esses medos ainda mais. Tal gesto proporcionaria um alívio bem-vindo tanto para a administração da prisão quanto para a cidade próxima que a serve. E Rantel. Você realmente vai testemunhar por ela? Gagarin perguntou a Laquius, horrorizada com o que estava ouvindo. Eu vou. Laquius disse, olhando para sua irmã gigante com uma expressão gentil. Laquius, ela quase te matou. Gagarin a lembrou pela 1000ª vez. Ela não está sendo acusada disso. Laquius disse calmamente, aqueles foram acidentes, não diferentes de uma flecha perdida em uma luta. É muito diferente. Gagarin insistiu enquanto se sentava na cabine de canto do bar. Quantos acidentes você aceitará dela? Laquius bateu o punho na mesa. Quantos forem necessários? Gagarin recuou, assustada e olhando fixamente para sua líder. Por quê? Nós estávamos na mesma luta, não estávamos. Você sabe o que aconteceu. Gagarin agarrou a lateral da cabeça e começou a tremer. Eu juro que ainda consigo ouvir sempre que eu levanto meu martelo, mate, mate, mate. Apenas um mar sem fim de sede de sangue, como um oceano sem fundo. Eu ouço a voz dela na minha cabeça em cada pesadelo, e em cada luta desde então. Eu não consigo me conter, ela fez isso comigo. Gagarin.
Laqueus estendeu a mão sobre a mesa, mas a giganta não pegou a mão da irmã, nem conseguia vê-la. Eu ouvi a mesma voz, assim como Queno, Tia e Tina, assim como todo o exército, e todos os elfos que Zesti trouxe, e a própria Zesti. Laqueus manteve a mão ali até que Gagara finalmente viu, e colocou sua grande mão carnuda sobre a delicada de sua amiga. Laqueus mordeu o lábio levemente e respirou fundo. Eu sei o que aconteceu, todos nós sabemos, ela nunca se propôs a machucar nenhum de nós, ela se propôs a ajudar. Eu vi algumas coisas, alguns meses atrás, eu estava com dúvidas sobre minha escolha, então eu fui até a casa onde ela foi tratada. Eu conversei com algumas das mulheres de lá, e alguns dos homens, os elfos, quero dizer, perguntei o que aconteceu naqueles lugares, perguntei o que Neia teria visto, lembra de Vemark? Dos poços? Dos bordéis e outros lugares? Gagara assentiu. Se alguma vez uma cidade humana mereceu ser destruída, foi essa. As escolas de quebradores são onde supervisores e quebradores aprendem seus ofícios, eles praticam em elfos vivos, você viu as consequências, mas eu falei com as vítimas, estou testemunhando por ela porque acredito que ela nunca teve a intenção de usar aquela coisa, ela usou, eu não acho que ela sequer podia até então. Ela nunca fez nada parecido antes, ela tinha que ter uma multidão fisicamente presente e ouvi-la, lembra? Gagara assentiu gravemente, eu sei, mas ainda assim. Era uma cidade cheia de pessoas, o que quer que ela tenha visto lá. Laqueus balançou a cabeça lentamente, não. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo, apenas que poderia ser compreendido, não quero que ela morra por isso, até você tem que admitir que ela merece mais do que isso. Lago Crescente. Bertra estava atrás do balcão enquanto o sino sobre a porta tocava pela enésima vez nos últimos minutos. Ela acenou para o visitante. Bem-vindo a Livros de Barganha da Bertra. Você está aqui para um dos clubes, para dar uma olhada ou para algo específico? Ela perguntou com um sorriso acolhedor. Clube de escritores, na verdade. O homem élfico disse em um tom calmo e educado enquanto olhava ao redor. Fileiras e mais fileiras de livros enfileiravam-se nas paredes e o espaço aberto da grande sala tinha mais espaços divididos com estantes de livros independentes adicionais. No fundo da sala, porta do lado direito, o papel custa 10 folhas por cobre para trabalho regular, 100 folhas por cobre se você estiver fazendo uma biografia de sua vida sob a teocracia, quanto será? Ela perguntou entusiasticamente. Eu costumava servir na teocracia, Eu era um escravo em Wheaton, um dos últimos a ser vendido da escola de destruidores de lá antes do Salvador chegar. Ele disse com uma voz assombrada e agonizante. Bertra sentiu seu corpo inteiro gelar, sem custos para você. Escreva tudo o que precisar, use o papel que precisar e você pode guardá-lo aqui para guardar sem custos. Por quê? Ele perguntou calmamente, armazenamento geralmente é uma prata, não é? Não por isso, nunca por isso. Bertra disse em um tom vigoroso, o Senhor do Salvador. Tenho uma dívida com aquele que nunca poderei pagar, nem em 100 vidas élficas, o mínimo que posso fazer, é isso, por causa de quem o Salvador é para você, talvez o que você escrever, ajude. Ele assentiu, é por isso que finalmente estou escrevendo, vi os avisos que você colocou pela cidade sobre o julgamento da Papa, o pedido de narrativas para contar a história de nossas vidas. Pensei em manter essas memórias trancadas, mas como posso? Não posso, não se houver uma chance de que isso possa influenciar aqueles que estão decidindo o destino dela. Bertra pegou uma pilha de papel amarrada com barbante e a deixou cair no balcão com um som tunk. Pegue, a tinta já está lá atrás, o chá será servido no almoço, outros 3 já estão lá, mas há bastante espaço para todos vocês, enviarei seus trabalhos escritos assim que estiverem prontos, talvez ajude. O elfo olhou para ela com alguma dúvida estampada em seu rosto. Será que realmente chegará lá? Como você sabe? Bertra bateu a mão com força no papel que tinha acabado de colocar no balcão. Vai, eu sei que vai. Uma vez eu fiz um serviço para ele. Ele vai ver se tem meu nome nele. E saber que é para ajudar aquele de quem ele gosta. Vá, e escreva com confiança. Ela disse urgentemente. Ele pegou os papéis encadernados com orgulho. Assentiu calmamente e caminhou até o fundo da loja.